realmente a parte da aceitação. Isso. Muita coisa estava revoltada em vez de aceitar. Só que a gente também não pode confundir muito a aceitação com tipo, beleza, aconteceu, eu vou ficar aqui esperando cair do céu, assim, de não se movimentar. Sim. Mas ainda tenho essa... Por mais que eu tenha ainda essa aceitação, eu não posso dizer que eu tenho paz. Porque é muita coisa. Quando você estava falando agora das leis, eu acabei de ver no jornal de vir pra casa do cara que arrancou o braço do ciclista. Ele falou, eu só descobri depois, o braço depois, quando eu fui trocar o pneu do carro. E aí o que você sentiu? Eu falei, esse cara é louco, que absurdo. Que sentimentos gerou em você? Raiva, revolta. Revolta. Ele achou que era uma pedra. Gente, é um cúmulo. Tá escuro, né? Uhum. Que bicicleta é muito perigoso. Mas é interessante, Mas para terceiro, ele falou que foi uma pedra. Isso. A psicologia fala que a gente, todos nós, quando passamos por um fato impactante, por uma violência, por uma perda nossa, a gente passa por 4 fases. E é muito interessante a gente pensar nessas 4 fases. A primeira delas é a pena de si mesmo. As pessoas, tem gente que se fecha, tanta gente ruim para acontecer, eu que sou tão bom, por que foi acontecer comigo? E que são 2 faces, 2 faces da mesma moeda, é a pena de si mesmo e a revolta. A gente fica com pena, ou pena de si mesmo, ou pena da pessoa, puxa, aquele ciclista, um pai de família, sem um braço, etc. Trabalhar, né? Fica ao mesmo tempo com pena da vítima e com revolta do agressor. Esses sentimentos são sentimentos que nos paralisam. Ninguém aprende, ninguém cresce enquanto está com pena ou com revolta. Você não cresce, você não... Vamos lá, o aluno que achar que o professor é muito ruim, vai se dedicar para fazer a lição? Eu tenho um professor que é bobo, que me dá lição ruim, que não ensina. Ele vai ficar com aquela raiva do professor e impede ele de aprender. Então a raiva, a revolta, a pena de si mesmo impede a gente de aprender. Então isso é muito interessante nós pensarmos. Então a primeira fase da gente, quando enfrenta um grande problema, é a negação. Não, isso que está acontecendo, isso que chegou até mim não está acontecendo, isso não é verdade. Você recebeu uma ligação de alguém que você gosta muito e faleceu. A primeira reação é não. A primeira palavra que você fala é não. Isso não é verdade. Eu falei com ele ontem. Não. Primeira fase é a negação. A segunda é a revolta e a autocompaixão. A negação que faz pessoas, por anos, ficarem vivendo dentro de uma casa, servindo a comida para o filho falecido, mantendo as comidas apodrecendo, as roupas apodrecendo no armário, vivendo uma ilusão, retendo aquele espírito dentro da casa porque não aceita aquela morte. Essa negação faz mal para as pessoas. A revolta também faz mal para as pessoas. Quem tem filho assassinado, que sofre uma violência, tem muita dificuldade de aceitar. A 4ª fase, a primeira a negação, a segunda a revolta e a autocompaixão, e a 4ª fase a aceitação, que é esse estado único em que você consegue realmente aprender com as coisas. Só aceitando as situações é que eu consigo aprender. Então a aceitação não é para ficar parado, não é para você ficar imóvel, inativo, só recebendo as coisas do mundo. Claro que não. Aceitação é um estado mental e de coração que faz você perceber e depreender o que a vida está querendo te ensinar com isso. Mas como é que eu chego disso se eu sair da negação, da revolta? É que eu falei da fase 1, falei da fase 2 e falei da fase 4, que é a aceitação. Mas para chegar na aceitação tem a fase 3, que é a compreensão, do fenômeno, do que está acontecendo ali na frente. Um pai ou uma mãe que não entendem o porquê uma criança faz xixi na roupa, faz xixi na calça, faz xixi no colchão, ele pode tentar resolver com pancada. E ele batendo, quanto mais bater, mais a criança vai fazer xixi. Quando você não compreende a vida, você briga com a vida.
Você briga com a vida e aquilo só te desarmoniza, só te piora. Quanto a gente briga com a vida, nós brigamos porque está frio, brigamos porque está calor, brigamos porque a mulher é desse jeito, porque o marido é daquele jeito, a gente briga com todo mundo. Saiu o Collor, a gente falou, agora o Brasil vai. Aí vem a Dilma, a gente briga com a Dilma. O próximo, entrou o Temer, já estamos brigando com o Temer também. Nada tá bom, a gente adora brigar com a vida porque é muito cômodo a posição de eu sou vítima de todo mundo. Eu sou bom, todo mundo é ruim, e eu sou vítima de todo mundo. Só que isso é ilusão, isso é mentira. Nós podemos entender, assim como os pais devem buscar entender o universo infantil, nós seres humanos, nós viventes, precisamos entender as regras da vida. Porque com o Espiritismo, e cada vez que você entender as regras da vida, você vai poder caminhar para a aceitação. Vamos lembrar, os seres primitivos, os homens das cavernas, quando viam um raio cair numa árvore e pegar fogo, eles falavam assim, Deus está com raiva da gente. Deus está com raiva da gente, nós temos que sacrificar um cabrito, uma criança, uma mulher, porque aí a gente pacifica Deus e a gente fica de bem com Deus. Que bobagem é isso? Agora, quando a gente entende as leis de Deus, quando a gente entende o funcionamento, e aí fica esse convite para nós buscarmos esse entendimento das leis de Deus, que a justiça de Deus se dá através das vidas sucessivas, da ação e reação, da lei de causa e efeito. Quando a gente entende isso, a gente deixa de brigar contra as doenças, contra as dificuldades, e a gente deixa de remar contra a maré. Vamos lá, outro exemplo. Eu quero atravessar um rio e não percebo que o rio tem uma correnteza. Se eu não percebo que tem uma correnteza, eu vou conseguir chegar no ponto que eu quero? Agora, se eu percebo que tem uma correnteza forte passando para cá, dou 20 passos para lá para riba, começo a nadar de lá, e aí eu vou conseguir chegar aonde eu queria. Nós precisamos entender o movimento da vida. Deus tem lógica, Deus não age como um tirano, como um pai que ora fala uma coisa, ora fala outra, que isso deixa qualquer criança louca. Deixa qualquer criança louca ter um pai que uma hora diz A, outra hora diz Z, nunca tem coerência de nada. Deus é extremamente coerente. E os Espíritos nos ajudam muito a entender a coerência de Deus. E aí, entendendo a coerência do movimento da vida, a gente vai deixar de brigar com a vida para ficar a favor da vida. Vai usar a correnteza como impulso para você chegar onde você precisa chegar. Em vez de brigar com as pessoas, querer que as mulheres sejam como homens. Mulher, no trabalho, tudo bem, mas ela tem que ser como homem. Aceito criança, mas ela tem que ser como adulta. Não! Eu tenho que aceitar as pessoas como elas são, os fatos da vida como elas são, e mudar alguns deles. E aí entra aquela maravilhosa oração da sabedoria que nos ensina, através dela a gente pede para Deus o quê? Deus me dá coragem para mudar tudo que eu puder mudar. Nós não podemos ser covardes, nós precisamos ser corajosos para mudar o que a gente precisa. Meu vizinho, na casa do vizinho está tendo grito de criança, está tendo um grito de mulheres, e eu percebo que está tendo espancamento ali dentro. Eu preciso fazer o quê? Não, aceitar tudo e por causa disso eu não faço nada. Será que é isso que a vida está pedindo para a gente? Claro que não, claro que não. Nós precisamos ter coragem de mudar o que a gente pode mudar, mas também precisamos ter paciência para aceitar o que a gente não pode. Você tem uma pessoa dentro da sua casa que é muito teimosa em tal parte, que tal coisa é muito difícil para ela. Você pode querer mudar a cabeça dela da noite para o dia? Se você tentar mudar a cabeça dela da noite para o dia, você vai instaurar um clima de intranquilidade, um conflito dentro da tua casa que não chega a lugar nenhum. Porque a gente não muda nem a gente mesmo, e vai querer que o outro mude no ritmo da gente? Não acontece. Então, coragem para mudar o que precisa, o que a gente pode mudar. Paciência para aceitar o que a gente não pode mudar. E sabedoria para estabelecer a diferença entre uma coisa e outra. Eu acho essa receita, essa oração maravilhosa, uma filosofia de vida.
Eu acho muito legal isso. Ajuda a gente a conquistar, a pensar esse processo de aceitação como uma conquista progressiva. Quanto mais eu entender a lógica da vida, mais vai crescer dentro de mim a aceitação, a paciência, a paciência para aceitar o ritmo das coisas e até a coragem para mudar o que precisa ser mudado. Eu acho que antes eu tinha mais fúria, assim, acontecia algumas coisas, eu sentia uma fúria, assim, uma raiva maior. Hoje, tipo, feito eu falei, ai, pô, que droga, não acredito. Tipo, 2 quilômetros ele achou depois, se tocou que tinha um braço dentro do carro dele, falei, que absurdo. Mas depois, você fala, bom, Deus sabe o que faz, mais do que a gente, e aí você acaba passando, mas é o que você falou, não é do meu lado. Sim. Eu acho que concretamente, quando você olhar uma situação e falar assim, existe uma possibilidade de eu melhorar essa situação, de eu atenuar a dor de alguém, de eu poder influenciar, de eu poder influenciar. A vida colocou na minha mão um meio de melhorar. Aí sim. Aí você não pode se omitir. Você tem que ter coragem de ir lá e fazer. Sim. Agora, quando a vida não coloca isso, tem muita gente morrendo na África de fome. Você pode fazer alguma coisa para melhorar a situação dela? Se puder, se aparecer uma ONG, uma doação que você possa fazer, faça. Mas se você, sem poder fazer nada, você se deixar perturbar, você se deixar adoecer, você se deprime com aquilo que você não pode mudar, você não vai melhorar nada a situação das crianças lá e vai piorar muito a tua situação e a situação das tuas crianças também. Então aquela oração ela é fantástica para falar isso para a gente, que existe um processo educativo para a paz, existe um processo educativo para a aceitação, a gente pode crescer em aceitação, crescer em paciência. Quanto mais nós entendemos as regras de Deus, que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos os fios de nossa cabeça estão contados, como disse Jesus, aí aquilo vai caindo na nossa alma como apaziguando a nossa vida perante Deus. Eu acho isso muito possível. Tenho buscado pessoalmente fazer isso, porque eu acho que é um aprendizado para a paz. Sim, aquele momento em que você... Hoje, por acaso, eu peguei o ônibus errado, esse do lado da catedral. Aí eu entrei na igreja. Eu falei, comecei a conversar com Deus, a rezar, e comecei a chorar. Eu falei, como é bom estar aqui, tipo, conversar. Fazia um tempo que eu não conseguia colocar na minha agenda Sim. parar e ficar conversando. Daí eu fiquei parada, fiquei conversando, eu falei, ai, que bom, volto mais vezes, sabe? Tipo, me senti bem. Muito bom. E de você ir pra agradecer por coisas boas, que eu acho que é a melhor parte. Ó, eu peguei o ônibus errado, tô trazendo aqui trabalho, mas eu vim aqui, olha, obrigado por isso. Tem um ditado maravilhoso que fala assim, se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada. Se você perdeu o ônibus mesmo, não tem o que fazer, não dá para voltar atrás para você pegar o ônibus correto, olha a sua volta e vê. Por que será que fiz isso? Tem alguma maneira de eu aproveitar essa situação? Você fez isso, olhou, viu um convite de Deus que estava através de um tempo. Tinha algum motivo. Entrou ali e se pacificou. Antes eu xingava às vezes o motorista, quando eu me via ir embora, fazia sinal no dia. Agora ele falou, não, vai com Deus que dá pra pegar esse ônibus. É isso mesmo. Eu vou pegar o outro, vai lá em paz. É isso mesmo. E eu fico mais de boa. Se uma doença se instaurar no teu corpo, você vai fazer todo o tratamento, vai fazer toda a medicação, obviamente, mas brigar contra aquele fato da doença ter chegado no teu corpo, e muita gente briga, aí você já está piorando a tua doença, né? Eu acho que isso é muito legal. Obrigada, imagina.